Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dias, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Toda terça e sexta eu venho aqui trazer casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu no Peru. Elizabeth Lilian Vasquez nasceu em 1967 na cidade de Caramaray, no noroeste do Peru. Ela era a filha mais velha de 6 filhos, filha de Ernesto Vasquez e sua mãe, Maria Vasquez. Seus pais eram pessoas muito simples e trabalhadoras. A Elizabeth ajudou a mãe a cuidar dos seus irmãos mais novos, quando ela era mais jovem. Ela era uma excelente aluna e ela acabou entrando na prestigiada Universidade de Direito e resolveu cursar naquela universidade para se tornar advogada. Lá ela conheceu um jovem chamado Alejandro Mendes Espino, que também estudava Direito e era conhecido como um dos melhores alunos da sua turma. Eles se apaixonaram, namoraram, casaram, até antes de se formarem, e acabaram se casando em 1987. O Alejandro era um homem ambicioso. Os recém-casados viviam na casa dos pais da Elizabeth, mas logo 6 meses após, eles mudaram para uma casa quando a Elizabeth engravidou. E eles decidiram mudar para uma outra casa. Um ano após o casamento, em 1988, o casal deu as boas-vindas à filha, que recebeu o mesmo nome da mãe, Elizabeth Vasquez Espinos, mas que foi apelidada de Elita. É assim que eu vou me referir a ela. A única filha do casal. A Elita se tornou o centro das atenções de todos. Alejandro e Elizabeth tornaram-se advogados, conceituados e muito riquíssimos. Após alguns anos, as carreiras de ambos estavam constantemente em ascensão e eles decidiram se mudar para a capital do Peru, Lima. Quando o Alejandro estava lá, ele estava competindo para ser um promotor, para trabalhar num departamento de anticorrupção. E ele conseguiu. Depois ele chegou a ser até um juiz. Chegamos lá. Enquanto a Elizabeth, ela abriu sua própria empresa de consultoria jurídica, onde trabalhava incansavelmente para o benefício da família. Então, eles tinham uma carreira brilhante, mas não tinham tempo suficiente para passar com a sua filha. E a menina era pequena, o casal decidiu enviar a filha para a casa dos avós, dos pais de Elizabeth. Maria e Ernesto prontamente concordaram e ficaram muito felizes por ter a neta morando com eles. Então eles acharam, nossa, que perfeito. A Elita ficou vários anos morando com os avós. E seus pais decidiram, depois de um tempo, trazê-la de volta para casa. Como ela ficou muito tempo lá, morando com os avós, os pais não a visitavam muito, devido à carreira, à vida corrida, mas a presenteavam, enchia de presente, tudo o que queria. A menina, quando começou a estudar, então ela voltou para morar com os pais na capital, ia começar a escola, estudar, e só que ela morava antes numa província, né, um local calmo, e ali ela estava morando na capital, então que era um local muito barulhento, então ela levou um tempinho para se acostumar. A Elita era uma criança calada, mas bem comportada. Ela se esforçava para se destacar academicamente, era engajada com música, aprendia línguas estrangeiras, ela tinha um excelente relacionamento com os pais, um relacionamento baseado em amor e confiança. Bom, pelo menos isso é que os pais pensavam. Os pais tentaram compensar os anos de separação que eles ficaram, né, da filha. Então a mãe decidiu que não queria ser só a mãe, mas ela também queria ser a melhor amiga da filha dela. Então elas se davam muito bem, até quando a Elita, alguns falam Elita, outros falam Alita, tá? Então às vezes eu faço uma variação por causa disso. A Elita completou 15 anos e aí tudo mudou. Na adolescência, ela começou a se envolver em más companhias, começou a roubar dinheiro da carteira dos pais. A Elita regularmente começava com grandes discussões acaloradas com a sua mãe, sempre terminando em briga, histeria e lágrimas. A Elita ficava profundamente magoada e ofendida por ser constantemente comparada à sua mãe, que era inteligente, bonita e bem-sucedida. A Elita não se sentia bonita. Ela estava acima do peso, era o oposto da sua mãe, em todos os aspectos. Então, e ela também era muito temperamental e mentia muito.
ela não gostava da aparência dela e ela quis fazer umas cirurgias plásticas. A Elizabeth, ansiosa para agradar a filha, pagou uma rinoplastia que a filha fez. Só que anos depois, a menina fez várias outras cirurgias. E vocês podem ver pela foto, é uma menina muito bonita. Após 20 anos de casamento, Alejandro e Elizabeth decidiram se separar. A Elita, na época, com 18 anos, reagiu histericamente, gritando, insultando e culpando a mãe por afastá-la do pai. A Elita ficou morando na casa da mãe, mas continuava tendo discussões acirradas com a mãe. A Elita ligava para o seu pai chorando, implorando para que ela fosse morar com ele, mas ele havia seguido em frente com um novo relacionamento e não a queria morando com ele. Mas ele sempre a convenceu a se reconciliar com a sua mãe e disse para ela esperar mais um pouco até que ela terminasse a universidade e começasse uma vida independente. A Elita começou a estudar direito também em uma das universidades mais prestigiosas do Peru. Os pais pagavam essa universidade caríssima para a filha porque eles tinham muito dinheiro. Vocês podem ver pela foto da casa, do casal, eles tinham muito dinheiro. A Lita, aos 19 anos, se apaixonou pela primeira vez. Era uma manhã de domingo, em uma igreja local. Ela conheceu um jovem chamado Fernando Gonçalves. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Durante o culto e depois ele se aproximou dela no final e veio para se apresentar. Rapaz bonito, atencioso, e ele a convidou para um café, para um bate-papo. Mas o que ela não sabia é que o jovem, ele tinha o hábito de procurar igrejas em busca de jovens bem vestidas que chegassem em carros luxuosos e depois puxava conversa com essas meninas. Ele contava histórias tristes sobre a sua infância, sua família, seu pai que o abandonou, e ele acabava sendo... Ele disse que ele sustentava a mãe, um monte de irmãos, trabalhou em muitos locais, e as meninas ricas e ingênuas simpatizavam, né, com aquela vida tão dura, sofrida daquele rapaz, e começavam a dar dinheiro para ele. Só que, depois de um tempo, as meninas perceberam que o que ele estava atrás era do dinheiro dela, e normalmente elas o abandonaram. Sabiam que o cara estava mentindo. Acontece, ele era nada mais nada menos que um preguiçoso desempregado que amava uma vida de luxo. A Elita caiu facilmente na sua armadilha. Ela contou para a mãe dela sobre o Fernando, e a Elizabeth pensou, nossa, ela o conheceu na igreja, parece ser uma boa influência então. No primeiro encontro com o Fernando, ele conseguiu causar uma boa impressão, uma impressão positiva para Elizabeth. Aí, claro, ele contou a ela sua dramática história de vida e Elizabeth acreditou nele. E ela, com um coração grande, resolveu ajudá-lo. Isso mesmo. Ela alugou um apartamento aconchegante para ele, perto do centro de Lima, e disse que pagaria 70% do aluguel mensal e ela iria começar a pagar a mensalidade para ele poder ir para uma universidade. E prometeu para ele um emprego em sua empresa quando ele se formasse. O cara não precisava de mais nada, né? O Fernando, aceitou tudo com a maior gratidão, generosidade, e ele estava pronto para começar a estudar. Porém, era um vagabundo, ele não tinha interesse nenhum em assistir às aulas, e tampouco em trabalhar. Ele se mudou para o apartamento alugado, mas nunca pagou os 30% que ele deveria pagar, alegando que estava falido, mas prometendo para a mãe dela que ele pagaria mais tarde, e a mãe dela pagando o aluguel dele. Logo ficou claro que o Fernando só frequentou algumas aulas na faculdade de negócios. Quando a Elizabeth soube disso, ela teve uma conversa séria com ele. Ele se fez de moço arrependido. Ela falou, ok, vou te dar uma segunda chance. Não sei como que ela caiu nessa. Ela o contratou como office boy da sua empresa. Claro que ele não gostou, né? Ele, de office boy, trabalhando para ela, carregando papel para cima e para baixo. E já no primeiro dia, ele já falhou em completar as tarefas simples que ela pediu que fizesse. E aí a Elizabeth percebeu que ele estava fazendo tudo propositalmente. Esse jovem não queria trabalhar. Ele queria apenas sugar o dinheiro da sua filha para pagar as coisas para ele, e o dinheiro dela também. E que ele não tinha intenção de estudar ou trabalhar coisa nenhuma. E aí ela
proibiu a filha de ver o rapaz. Isso provocou a raiva e o ressentimento da sua filha. A Lita gritou, chorou, acusou a mãe dela de tentar arruinar a vida dela, de tirar sua felicidade. A Elizabeth decidiu mandar a filha, como era férias, para a casa dos pais dela por um tempo. E ela acreditava que a Lita, não vendo esse rapaz por alguns meses, seus sentimentos iriam se acalmar e Fernando encontraria outra jovem rica para ele explorar. Mas Elizabeth se enganou. A Lita continuou a se comunicar com o rapaz por meio de ligações, redes sociais, e seu ressentimento em relação à sua mãe só cresceu. Fernando teve que se mudar do apartamento alugado, depois que Elizabeth se recusou a pagar. Mas ele acabou encontrando um apartamento menor, não de tão alta qualidade, e quem pagava era a Lita, com a mesada que ela ganhava da mãe dela. A Lita ela podia usar livremente algumas das contas da mãe. Mas quando as férias de verão terminaram e a universidade começou, a Lita voltou para casa e voltou a encontrar-se com o namorado, que mais uma vez lhe pediu dinheiro. E ela retirou uma quantia muito grande da conta da sua mãe e deu para ele. A mãe, ao perceber a falta dos fundos, bloqueou o acesso da filha às suas contas, dando-lhe apenas uma pequena mesada semanal para despesas pessoais. O Fernando ficou irado com a Elita, porque ele queria dinheiro e que ele achava um absurdo a mãe não dar para ela o que ela queria. E ele começou a dizer para ela que ela herdaria toda a riqueza e que eles poderiam viver luxuosamente se a mãe dela fosse eliminada. Essa terrível ideia se enraizou na mente da Elita e se fortaleceu. Todos os dias ele falava sobre... Ela falava, né? O quanto ela odiava a mãe dela. Os jovens resolveram traçar um plano para eliminar a Elizabeth. A Elizabeth tinha na conta bancária dela quase 15 milhões de reais. Na época, ela possuía um negócio de uma empresa, né, jurídica de sucesso que poderia ser vendida por milhões. Uma casa grande, caríssima, vários carros, tinha um seguro de vida alto em caso de falecimento. Só que a Elizabeth parecia sentir o perigo. E ela viu que a filha não iria se separar desse rapaz. Então Elizabeth redigiu um testamento, onde ela colocou que em caso de falecimento, todo o dinheiro e propriedade dela iriam para os seus pais. E ela contou até os seus pais sobre o testamento, que eles eram os beneficiários em caso de falecimento. A Lita planejava encenar que a mãe foi abduzida e que alguém ia pedir algum resgate. Só que aí entra nessa história um rapaz chamado Jorge Ruiz. O casal, né, prometeu que pagaria generosamente pelos serviços dele, ajudar a eliminar a Elizabeth. E ele aceitou a oferta sem pensar duas vezes. Em 24 de janeiro de 2010, a Lita, 21 anos de idade, se encontrou com seu namorado de 23 anos para finalizar o plano que aconteceria no dia seguinte. Dia 25 de janeiro, alegando com problemas de saúde, a Lita não foi à universidade e ficou em casa. Quando a mãe saiu para trabalhar, o Fernando e o Jorge estavam escondidos esperando entrar, estavam do lado de fora da casa. A casa tinha seguranças. E a Lita, para distrair o segurança da casa, para o namorado e o rapaz entrar, a Lita se aproximou de um dos guardas de plantão e pediu que comprasse uns analgésicos para ela numa farmácia mais próxima, que ficava 5 minutos a pé. E essa breve ausência permitiu que os jovens, os dois, entrassem sorrateiramente na casa. Eles se esconderam no quarto principal. Quando a Elizabeth voltou, a Elita deixou cair um copo na cozinha. Isso era o sinal para os rapazes para atacarem a mãe dela. Quando Elizabeth entrou em seu quarto, Fernando a derrubou no chão, começou a sufocá-la, o Jorge a segurando no chão. Milagrosamente, Elizabeth conseguiu se libertar e saiu correndo para o corredor, onde a sua própria filha a chutou na cabeça, enquanto Elizabeth veio a cair e ela ficou inconsciente. Eles a amarraram, no entanto, seus planos foram interrompidos pela empregada Maria Celine, que estava dentro da casa. Ela apareceu e aí a Elita
inventou qualquer coisa, levou a moça para dentro de um quarto e trancou a moça dentro do quarto. E não tinha como ela sair do quarto. Quando Elizabeth recuperou a consciência, a sua filha, o namorado dela e o seu cúmplice começaram a torturá-la para saber o código do cofre e das senhas das contas bancárias de Elizabeth. A Elizabeth conseguiu afrouxar as mãos que estavam amarradas e ela lutou contra sua filha, arranhando-a, dando socos nela, para você ver, né? Ela teve que chegar a fazer isso, mas o Fernando a derrubou no chão e, enfurecida, a Elita chutou sua mãe e, um ataque de ira, agarrou um travesseiro e sufocou a mãe até que ela parasse de respirar. Como pode fazer uma coisa dessa? O trio então amarrou o corpo sem vida, colocaram no porta-malas do carro da Elita e disseram que iriam dizer para a polícia que a mãe dela foi abduzida. Acontece muito isso, muita gente vai, pede resgate, depois some. Aí ela foi lá fora novamente, pediu para outro guarda para comprar outra medicação para ela na farmácia e dessa forma eles puderam sair com o carro sem que o segurança visse. A Elita depois disse para a empregada: me desculpa que eu prendi você lá dentro, tal, mas é que eu havia brigado com a minha mãe, mas a gente já se reconciliou e tá tudo bem, e minha mãe já foi para a cama. A empregada acreditou. No dia seguinte, a Elita disse à empregada que sua mãe foi trabalhar muito cedo por causa de uma reunião importante. Depois disso, a Elita saiu de casa para ir ao trabalho da mãe dela. Ela entrou no escritório de Elizabeth e lá estava Jéssica, uma amiga e a contadora da mãe dela. E ela estava aos prantos, a Elita. Ela relatou que a sua mãe estava desaparecida e que ela estava recebendo ligações estranhas. A contadora imediatamente começou a bloquear as contas bancárias para evitar que qualquer pessoa acessasse as contas. O tiro do seu pela culatra, né? A polícia, claro, foi chamada, só que quando a polícia chegou, a Elita já tinha sumido do escritório. E porque a contadora foi na polícia, né, fazer a denúncia. Só que quando eles voltaram, o escritório estava bagunçado, de pernas para o ar, como se alguém estivesse procurando algo. E eles estavam. Mais tarde descobriu que o testamento da Elizabeth estava faltando, havia sumido. O que aconteceu? A Elita, no dia anterior, ela ouviu a mãe dela conversando sobre o testamento. Ela ouviu essa conversa telefônica da mãe dela. Então ela sabia que a mãe tinha um testamento. E usando uma chave que ela tinha roubado da mãe dela, a Elita tirou o testamento de dentro do cofre e o dinheiro do escritório que estava também dentro do cofre. A polícia chegou, inspecionou a casa, entrevistou a Elita, bem como o pessoal do escritório, mas não obteve nenhuma informação assim valiosa. Todos alegaram que Elizabeth não tinha inimigos. Como que alguém a abduziu? A principal teoria é que ela foi abduzida porque ela era muito rica e alguém pediria o resgate. Mas o carro da Elizabeth foi encontrado abandonado em um terreno baldio fora da cidade no dia seguinte. E no interior do carro, quando os policiais abriram o porta-malas, eles viram o corpo sem vida da Elizabeth. Ela tinha dezenas de hematomas, traumatismo craniano grave, marcas de corda no corpo. A Elita, quando soube, fez toda aquela encenação quando ela soube do falecimento da mãe. Ela chorou, parecia inconsolável, foi no enterro com o pai, aquela tristeza toda. Porém, no interrogatório, ela se comportou de maneira bem diferente. Ela estava calma, mas estava bem irritadinha com as perguntas feitas dos investigadores para ela. E ela começou a se contradizer constantemente no depoimento dela. A polícia decidiu verificar as informações sobre as tais ligações que ela disse que ela estava recebendo. E eles descobriram que ela nunca recebeu ligação nenhuma. E que tudo era uma mentira. E que nos dias anteriores e posteriores ao desaparecimento da sua mãe, ela só tinha mantido contato telefônico com o Fernando. Aí a polícia resolveu questionar o Fernando. O jovem insistiu na sua inocência e disse que queria ficar em silêncio. Os avós maternos da Elizabeth estavam encarregados do funeral da filha.
enquanto a própria filha estava indiferente, pensando em como vou sair dessa situação, né? Ai, gente, não entra na minha cabeça uma moça fazer isso com a própria mãe. A Elita, ela, quando acabou sendo presa, né? Aí ela ligou para o pai, chorando, contou sobre a sua inocência, pediu ajuda ao seu pai. Seu pai a aconselhou a não falar nada e prometeu tirá-la daquela situação, mesmo ele sabendo que a filha tinha cometido o crime. Ele já sabia das provas que a polícia tinha. Mas ele não queria que a sua filha fosse à prisão, sabe por quê? Porque ele ocupava um cargo alto como juiz e presidente do Supremo Tribunal. Preciso dizer alguma coisa mais? Era um homem poderoso e respeitado. A prisão da filha causaria vergonha para ele. A Elita tentou alegar depois que ela teve uma briga com a mãe dela. Mas foi uma briga muito breve, mas depois elas se reconciliaram. Mas ninguém mais já acreditava naquela menina. Havia vestígios de sangue por toda a casa, inclusive no quarto da Alita, apesar das tentativas de apagar as evidências. A história da Alita, que ela teve uma discussão com a mãe à noite, mas depois se reconciliou, ninguém acreditava mais nisso, que a mãe tinha saído para trabalhar e depois havia desaparecido. Eles não acreditavam mais nisso, nem o pai, né? O depoimento da empregada, Maria, foi de grande valia. Ela contou que na noite do ocorrido, a Lita a trancou num quarto, de onde ela podia ouvir os gritos e sons de luta da Elizabeth, mas que ela não podia fazer nada, estava trancada, e que depois daquela noite ela nunca mais viu a Elizabeth. O namorado da Elita foi detido na manhã seguinte, né? O rapaz também, o amiguinho dele e tal, foi todo mundo preso e aí começou. O Jorge tentou culpar o Fernando tentou culpar o outro e foi isso. Aí o Alejandro, o pai da jovem, contratou os melhores advogados para a filha dele. Mas ele percebeu que ele não ia conseguir tirar a filha dele da prisão. E aí ele pensou, bom, eu quero a herança da minha ex-mulher, visto que a Elizabeth tinha deixado tudo para o pai, mas o testamento havia desaparecido. E ele entrou na justiça alegando que ele e a Elizabeth nunca se divorciaram, eles apenas viviam separados, mas que eles eram casados legalmente. Incrível. Ele era divorciado e os papéis do divórcio, desapareceram do cartório. Alguma dúvida que ele pagou? O avô da Elita decidiu visitar a neta na prisão. Ele não acreditava que aquela garota que ele criou desde a infância pudesse cometer um ato tão abominável. No entanto, a Elita se comportou arrogantemente com o avô, gritou com ele, o insultou e disse que não queria mais ver a cara dele nunca mais. O coitado do homem ficou tão chocado que ele teve um ataque cardíaco, do qual ele conseguiu se recuperar, mas ele faleceu 6 meses depois. A mãe de Elizabeth não conseguiu comprovar a existência do testamento deixado em nome do marido dela, porque a Elizabeth tinha deixado para o pai dela, né? Pois o documento, como eu falei, havia desaparecido do escritório. E, como eu falei, o cartório que tinha os documentos do divórcio também desapareceram misteriosamente, dando então ao Alejandro o direito de alegar que a herança dela, da esposa, seria dele. Que absurdo! Ficou comprovado que o trio agiu em conspiração deliberada. O tribunal considerou os 3 réus culpados. Fernando e Jorge foram condenados a 28 anos de prisão cada um, mas o julgamento da Elita foi adiado. A Elita alegou que as pessoas que tiraram a vida da mãe dela, eles foram contratados pelos pais da Elizabeth, que queriam os bens, o dinheiro da mãe dela. Que traste. O pai da Elita tentou, então, vamos provar que a menina tem problema mental e que ela foi manipulada por estes homens. O que o pai queria fazer com isso era enviar a filha para um hospital psiquiátrico, ao invés da prisão, pois uma vez declarada louca ou incapaz, ela não poderia herdar os bens da mãe e os bens ficariam com ele. Finalmente, em dezembro de 2012, a Elita foi condenada a 30 anos de prisão.
Até hoje, ela e seus cúmplices estão cumprindo suas sentenças na prisão. Quanto à herança, continua sendo disputada. Porém, na primavera de 2021, Alejandro faleceu. Não sei do que. A família de Elizabeth está tentando na justiça excluir a Elita da herança da sua mãe, citando o fato de que ela está atualmente na prisão por ter tirado a vida da mãe. Então, como é que ela vai receber? Minhas considerações. Não cabe a nós aqui, de forma alguma, passarmos julgamento em pessoas que já faleceram. Todo caso é que a gente possa aprender com eles. Eu entendo que eles tinham uma carreira brilhante, muito grande, mas tudo leva a crer que a menina foi morar com os avós ainda pequena, pelo visto, não achei como datas, mas tudo leva a crer por volta de 3, 4 anos de idade. Morou muitos anos, porque se diz em todas as matérias que eu encontrei que quando ela começou a estudar, ela voltou para Lima. Então dá-se a entender que a menina voltou por volta de uns 7 anos de idade. Então a menina passou ali uns 5 anos da infância dela sendo criada pelos avós, os pais não viam muito, mas enchiam de presentes e tal. Só que a menina depois aos 5 anos voltou para casa, né? E dali, 7 anos. E dali ficou até os 21 anos de idade. Então, por mais que não tivesse uma convivência muito próxima com a mãe ou com o pai naqueles anos da infância, ela teve toda a adolescência dela com os pais, se dava muito bem com a mãe, eram amigas. Só que depois dos 15 anos, resolveu virar esse traste que virou. Me surpreendeu o Alejandro, juiz, presidente do Supremo Tribunal. O cara era divorciado. Ele sumiu com os papéis do divórcio para dizer que não. Mas, como a gente diz, né, aqui nos Estados Unidos, karma is a bitch, ou seja, o karma vai te pegar, né? O cara faleceu em 2021, claro que não desejava isso pra ele, mas, no final das contas, a menina tá na prisão, a Elizabeth faleceu, o Alejandro faleceu, e tá aí essa menina, jovem, a passar 30 anos na prisão. Quando ela não vai cumprir os 30 anos, vai cumprir uns 15, 20. Ela é muito jovem ainda, ela tem 21 anos quando ela foi presa. Talvez ela saia da prisão por volta de 40 anos, se não cumprir toda a prisão. Jovem ainda, dá pra fazer a vida completa. E eu espero que até lá a mãe dela ainda esteja viva, brigando na justiça para ficar com a herança. Para que essa menina nunca veja um centavo na vida dela do suor dos pais dela. Eu acho que os pais a mimaram muito, era uma menina mimada, cheia de coisas. Eu entendo que sua filha começou a namorar um rapaz e tal, um rapaz que você fez de drama, coitadinho, mas peraí, você tem que pagar apartamento com um rapaz. Ele não era um rapaz que namorava a filha há anos e anos, você conhece aquela pessoa. Nossa, eu vou pagar, vou ajudar, né? Paga a faculdade para ele, pagou o apartamento. Não, a menina tinha acabado de começar a namorar. Ela foi lá, pagou apartamento, pagou universidade, ou seja, ela tinha um coração bom, a Elizabeth, mas ela era muito ingênua. Ela estava tentando compensar isso também. Ela achava que talvez a ausência dela como mãe por alguns anos, ela precisava, vamos dizer, comprar, dando até coisas para o namorado dela. Também acredito que ela tem um bom coração, porque todo mundo dizia que ela era uma excelente pessoa. Mas eu fiquei assim, estarrecida ao ponto que esta menina chegou de tirar a vida da própria mãe. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que essa menina cresceu se ressentindo da mãe, porque não a criou quando pequena, mas estava na vida dela, né? Ou vocês acham que simplesmente ela foi influenciada por esse rapaz? Ou porque ela é uma sociopata que acabou encontrando outro sociopata e os dois juntos resolveram, vamos eliminar. E ela acabou. Eu acredito que essa menina não foi influenciada. A menina tinha 20 anos, tudo bem, ela tinha 18 anos de idade quando começou com o rapaz e tal, mas já tinha 21, né? Nem uma criança. Estava fazendo faculdade de Direito, quase se formando. Eu não acredito que ela foi influenciada coisa nenhuma. Eu acredito que ela é uma pessoa má, de índole perversa, que acabou encontrando um como ela, que é o Fernando. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês nesse caso. O que vocês acham? O que aconteceu na cabeça dessa menina para praticar um crime tão horrível contra a mãe? Olha, se vocês gostaram do caso, deixa o like aí para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.